Olá, meus queridos irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos e bem-vindas para mais esse Domingo do Senhor. E hoje, com grande alegria, a igreja celebra uma grande solenidade, essa grande solenidade de São Pedro e São Paulo. São os pilares da igreja, por isso, abra o seu coração e vamos ouvir o que o nosso Senhor Jesus tem a nos falar a cada um de nós nesse dia tão importante. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias, ou algum dos profetas. Então Jesus lhe perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: Feliz é tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que estás no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, hoje então nós celebramos essa grande solenidade, né? Essa grande festa de São Pedro e São Paulo. E para nós cristãos, celebrar essa grande solenidade é muito importante. Primeiro porque foi através de São Pedro que Jesus atribui, né? Dá essa responsabilidade de construir a sua igreja. Olha só que Jesus fala que Pedro, tu és pedra, e sobre essa pedra construirei a minha igreja. Jesus, então, que dá essa autoridade a São Pedro. Claro que hoje nós temos aí depois de Pedro, né, depois de São Pedro, vieram outros papas até a chegada agora do Papa Leão XIV. Então é uma sucessão muito grande, mas que vem seguindo e a igreja vem caminhando, né? Perceba que celebrar hoje essa grande solenidade, de fato, nos mostra que são pilares da igreja, são homens e mulheres que deram a vida por conta do Evangelho, deram a vida por conta de Jesus. Então, se hoje cada um de nós, né, conhecemos a Deus, conhecemos a palavra, é por conta desses homens e mulheres, pessoas que deram a vida, né? E não foi fácil. Essa palavra, de fato, para chegar até nós, né, em dias atuais, hoje, muitas dificuldades, muitas mortes ocorreram para que essa palavra hoje esteja assim de fácil acesso para cada um de nós. Então hoje, quando nós falamos de celebrar, né, são pilares da igreja, porque de fato são duas pessoas completamente diferentes, né? Primeiro, Jesus, que escolhe Pedro, esse homem pescador, né, totalmente humilde, pescava, vivia da pesca, que inclusive negou 3 vezes, né, Jesus. Mas claro que depois ele professa o amor de Deus 3 vezes também. Mas perceba totalmente isso. Pedro, aquele homem que era de fato um homem de cabeça dura, mas que quando Jesus sobe aos céus, né, e Pedro começa a evangelizar, ele na sua primeira evangelização, da sua primeira palavra, Pedro ali que converte mais de 3.000 pessoas. Isso tudo é para mostrar que o Espírito Santo vive em nós, o poder da nossa oração. Falando do poder da oração, quando Pedro estava preso, né, que São Pedro sofreu também, sofreu muito, né? E quando Pedro estava preso, a palavra diz o quê? Que quando a comunidade, né, a igreja rezava
continuamente a Deus por ele. Então, quando a comunidade rezava por Pedro, as correntes se soltaram, né? Então veja que a oração, o poder da oração, e nós já falamos isso anteriormente, nos domingos anteriores, né? Que essa oração, meio de comunicação, é tão importante, e isso mostra o quanto é importante a oração. Que quando nós nos reunimos em comunidade, né? Quando nós rezamos um pelos outros, a oração tem poder, né? E isso mostra, porque São Pedro, que estava acorrentado numa prisão, e a comunidade então rezava pedindo a Deus a sua libertação, né? E durante a noite vieram anjos, né, que soltaram as correntes, e então Pedro saiu tranquilamente. Olha que coisa linda. Então perceba hoje essa grande diferença, né, de pessoas. Então Jesus que escolhe Pedro, essa pessoa humilde, né, que fala assim para ele: Pedro, eu te darei as chaves do reino dos céus. Pedro, tudo que você desligar aqui na terra será desligado no céu, e tudo que você ligar será ligado no céu. Olha como Jesus atribui do nada, né, essa grande responsabilidade a São Pedro. E dar a chave a alguém realmente é uma grande responsabilidade. Eu, por exemplo, se eu entregar a chave para uma pessoa da minha casa, significa que ela tem total poder, né, de entrar e sair quando quiser. É exatamente isso, né? Então, quando Jesus entrega as chaves a São Pedro, ele está dizendo exatamente isso: tudo que você ligar na terra será ligado no céu, tudo que você desligar na terra será desligado no céu. Então, meus queridos irmãos e irmãs, quanto é maravilhoso nós entendermos isso. Por isso hoje a hierarquia muito grande, muito importante dentro da igreja. E depois de São Pedro vem as sucessões de Papa, né? Até a chegada agora do Papa Leão XIV. Então, quer dizer, nós estamos seguindo, né? Aqui São Pedro inicia, e aí vem a sucessão de papas. Não existe outros apóstolos, né? Apóstolos somente são aqueles que Jesus escolheu. Depois são discípulos, mas os apóstolos são somente os que Cristo escolheu. É claro que dos 12, um traiu Jesus, né? Foi Judas Iscariotes. Aí depois, meio que tiveram trocaram, né? Então fizeram uma substituição, entrou São Matias no lugar de Judas Iscariotes. E depois, em determinado momento, então, Paulo se coloca como apóstolo de Cristo. Então perceba que é somente esses, não houveram mais, né? Então, depois existem discípulos, e cada um de nós somos discípulos de Cristo, né? Então, perceba a diferença de pessoas. Então, depois, apóstolos, São Paulo se coloca como apóstolo de Cristo. E nós temos que lembrar que Paulo, e era chamado de Saulo, né, a caminho de Damasco, teve um encontro com Cristo, onde ouviu sua voz, aquela luz caiu do cavalo, né? Então nós sabemos dessa história. Ali ele teve um encontro com Cristo, mas o que é interessante e importante nós sabemos: Paulo nunca viu Jesus. Diferente de São Pedro e os outros apóstolos que vivenciaram com Jesus, Paulo nunca viu Jesus. Somente ouviu falar, somente as pessoas comentavam, mas Paulo não teve esse acesso com Jesus. Mas Paulo, quando se converteu a Cristo, né, o amou. E Paulo sofreu. E diz a palavra que em um determinado momento as pessoas jogaram tanta pedra em Paulo a ponto de só parar porque acreditavam que Paulo já havia morrido. E aí depois, imagine o sofrimento, né? A dor de as pessoas pararem de jogar pedra porque achou que ele tinha morrido. Então foi muito dolorido. E ali depois o Espírito Santo dá força novamente a Paulo, ele acorda, ele levanta, ele se recompõe a sua vida, né? E aí a gente para e pensa:
E aí depois desse momento ele desistiu? Não, pelo contrário, Paulo continuou levando a palavra de Deus. Paulo continuou com esse amor a Deus após a sua conversão, né? E continuou levando a palavra de Deus. E hoje o que nós mais vemos aqui são pessoas que por qualquer coisinha desistem da igreja, principalmente hoje, o que eu vejo, tá? Se hoje alguém chega na igreja, não é bem acolhido, não é bem recebido, né? Se as pessoas não falam com ele, não atendem ele bem, é como se fosse uma loja. Eu tenho que entrar nessa loja e ser bem atendido, porque se eu não for, eu vou embora. Hoje as pessoas tratam de fato a igreja como uma loja, chamado de cristão de vidro, né? Porque cristão cristal, né? É como se fosse isso. Porque se eu não me sentir bem, eu vou embora. Porque não me acolheu, porque não me recepcionou. E olha o que aconteceu com Paulo. Paulo foi humilhado. Jogaram pedras sobre Paulo no ponto de achar que ele tinha morrido. E mesmo assim, depois, ele se levanta, ele se recompõe, ele se recupera, o Espírito Santo dá força e ele continua a sua jornada. E hoje, porque eu cheguei na igreja, não recebi uma boa noite, ou não tive um bom dia ou boa tarde, eu não volto mais. Meus queridos irmãos e irmãs, celebrar essa grande solenidade é mostrar que são pessoas, homens e mulheres, como nós, pessoas que eram pecadores, pessoas humildes, né? Pessoas totalmente normais como nós, que dedicaram a sua vida para Jesus, que não tiveram medo, mas queriam levar a palavra de Deus. Meus queridos irmãos e irmãs, celebrar hoje essa grande solenidade de São Pedro e São Paulo é nos dar força, nos dar coragem, é pedir que o Espírito Santo nos ilumine nesse momento tão difícil. É claro que existe uma grande diferença de São Pedro e São Paulo, né? São Pedro era uma pessoa humilde, cabeça dura, e Paulo antes pertencia, né, ali aos soldados, ali a parte militar romana, né? Então Paulo totalmente diferente, estudou em grandes escolas, pessoa estudiosa, mas que na sua conversão ele abandona tudo isso. Paulo que antes perseguia os cristãos, Paulo que mandava matar e autorizava a matar os cristãos, depois da sua conversão passou a cuidar dos cristãos, a estar junto com os cristãos. Então Paulo não só sofreu pelo lado de abandonar os soldados, né, em Roma, mas ele sofreu também por entrar na vida cristã, porque vamos pensar assim. Então imagine nós cristãos agora, sabendo que Paulo estava perseguindo os cristãos, mandando matar, de repente do nada Paulo passa do lado do cristão. Nós automaticamente pensaríamos, né, que ele seria um infiltrado, que ele estaria ali tentando nos enganar para nos matar. Então ele não tinha a confiança do cristão, Paulo. Paulo não tinha mais essa confiança do cristão, porque eles não acreditavam. E por contrapartida, Paulo já estava sendo perseguido por Roma também, né? Pelos soldados, porque ele havia abandonado essa carreira militar, porque ele não queria mais perseguir cristãos. Então, tanto no cristianismo como na parte judaica, né? Ele ficou perseguido. Então Paulo não tinha nem aonde ficar tranquilo, vamos dizer assim. E mesmo assim, o que eu quero dizer com isso? E mesmo assim, em nenhum momento Paulo pensou em desistir, porque ele teve um encontro com Cristo a caminho de Damasco. Nós sabemos dessa história linda, maravilhosa. Assim somos nós temos que ter esse encontro com Cristo e sermos transformados, pedir a graça de Deus para nos dar força, coragem, e deixar de lado essas coisas, porque hoje
qualquer coisinha eu me afasto da igreja. O frio mesmo. Hoje o frio faz com que me afaste da igreja. Está muito frio, eu não vou para a igreja. Né? Isso são coisas que vão nos afastando de Deus e nós não vamos nem percebendo. E a gente acaba nem percebendo por conta disso. Então, meus queridos irmãos e irmãs, celebrar essa grande festa hoje, desses pilares da igreja, né? Hoje é claro que nós estamos aqui com uma grande representação de São Pedro e São Paulo, mas são grandes homens e mulheres que deram a sua vida por causa do Evangelho. Então, meus queridos irmãos e irmãs, que possamos pedir a graça de Deus para nos dar força, coragem e para que tire todas essas coisas ruins hoje que me afastam de Deus. E para que possamos assim estar junto de Deus, estar no caminho de Deus. E um dia, claro, queremos chegar também à vida eterna. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Deus abençoe a cada um de vocês e até a próxima, se Deus quiser. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.